Olá a todos, meu nome é Canha e essa é a aula número 2 de Photoshop básico. Bom, eu vou estar utilizando o Photoshop CS3 nesse exemplo, só que o que a gente vai aprender hoje também tem nas versões mais antigas do Photoshop. Eu vou ensinar hoje as ferramentas mais básicas que você vai utilizar no Photoshop. A primeira ferramenta é a ferramenta de seleção. Ele serve naturalmente para você selecionar as coisas. Você pode selecionar, copiar, por exemplo, depois colar. Você vê que essa parte, apenas a parte selecionada foi copiada. Outra ferramenta utilizada junto com essa aqui é a próxima, que é a ferramenta que move. Por exemplo, eu seleciono essa parte aqui. Com essa ferramenta eu posso mover apenas o selecionado. Outra ferramenta interessante é essa daqui, a ferramenta de seleção mágica. Ele serve para selecionar apenas parte da imagem. Ele vai por cor. Então, por exemplo, se eu clicar nessa parte branca aqui, ele vai apenas selecionar a área branca. Para, por exemplo, selecionar todo o personagem, exceto a área branca, posso ir em Select e Inverse. Agora ele seleciona apenas o personagem. Outra ferramenta bastante utilizada é a Brush Tool, ou pincel. Ele serve como um pincel mesmo, literalmente, e serve para você pintar as coisas. Quando eu tenho aqui selecionado em volta, apenas a parte selecionada pode ser pintada ou alterada de qualquer forma. Por exemplo, se eu tentar pintar aqui em volta, ele não vai, apenas aqui dentro. O pincel ele é utilizado bastante, tem essas outras opções aqui, que alteram o diâmetro dela, diâmetro maior ou diâmetro menor, a dureza do pincel. Se eu não tiver ele tão duro, ele vai aparecer meio mais embaçado as bordas dele. Se eu aumentar a dureza, ele fica mais rígido. Mais rígido. Também tem aqui a ferramenta do lápis. Ele é bem mais duro a borda, como você pode notar aqui, comparado ao pincel. Então, mesmo com a dureza de 100% do pincel, ele não chega a ser tão duro quanto o lápis. Essa outra ferramenta aqui, você clica e segura, depois clica no Paint Bucket. Ele é a ferramenta de preenchimento. Bem simples mesmo. Se eu utilizar a ferramenta de seleção, selecionar apenas uma área, posso preencher apenas essa área. Ou, por exemplo, numa camada onde tenha determinada cor, apenas preencho ela. Bom, no caso ele foi tudo, né? Ou, por exemplo, numa área onde tem cor, eu posso alterar a tolerância dele aqui, por exemplo, vamos colocar 30 e clicar nessa cor aqui. Você vê que toda cor similar dentro dessa borda preta foi pintada. Posso diminuir para 10. Apenas uma parte dele vai ser pintada. Outra ferramenta bastante utilizada é a ferramenta de texto. No caso, você clica, digita o seu texto, altera a cor aqui em cima, altera o tamanho do texto e a fonte. No caso aqui. Outra ferramenta bastante importante é a ferramenta de zoom. Você clica nele, clica na imagem, ele vai dando zoom in. Se você apertar e segurar a tecla Alt do seu teclado e depois ir clicando, ele vai dando zoom out. Ou você pode apenas apertar a tecla Alt e, se teu mouse tiver aquela rodinha para dentro, ele vai dar um zoom in, e para baixo ele vai dar um zoom out. Clicando 2 vezes nesse ícone, ele vai voltar o zoom de 100%, que é indicado aqui em cima. Isso daqui são as cores. A primeira caixinha é a cor primária, por exemplo, que vai ser a cor do pincel, assim. E a outra vai ser a cor secundária, que é utilizada especialmente na ferramenta de gradiente. No caso, esse daqui. Você pode ver que ele tem diferentes tipos
de gradiente. No caso, ele vai ter a cor primária e a secundária. Eu clico e arrasto, ele vai gerar esse gradiente aqui. Tem diferentes tipos também, né? Dá pra brincar bastante com isso, fazer coisas diferentes. O pincel também, ele é bom porque ele tem diferentes tipos de brushes que você pode baixar na internet, por exemplo. Esses daqui são os padrões do próprio Photoshop. Ele tem diferentes formas, diferentes opções também. Esse aqui é um que eu baixei da internet, por exemplo. Posso criar diferentes efeitos aqui. Ele vem em diferentes tamanhos também. Uma ferramenta bem interessante de se utilizar, especialmente para texturas assim. Bom, isso é o bem básico das ferramentas do Photoshop. O negócio é você abrir uma imagem e fuçando em todo o resto deles. Dá para ver que são bastante também, mas esses que eu mostrei agora são os que você com certeza vai mais utilizar nos seus trabalhos. Espero ter sido claro e objetivo. E se tiver alguma dúvida, você pode acessar digitalpaperweb.com.br e deixar um comentário lá que eu respondo assim que possível. Aguardo você na próxima aula de Photoshop básico.